A gente esperava uma reação forte, talvez uma nota de repúdio inflamada, um discurso sobre soberania, mas o que a gente viu depois daquela reunião de crise no Palácio da Alvorada foi o som do silêncio. Um silêncio ensurdecedor que, para mim, tem nome e sobrenome medo. Depois de tanto barulho, de tanta arrogância, Lula e a cúpula do Supremo se reuniram às pressas, jantaram, conversaram sobre futebol para disfarçar o pânico e, no fim, a grande decisão foi não fazer nada. Eles jogaram a toalha. A verdade é que o sistema que se acha tão valente aqui dentro amarelou feio na hora de peitar o Trump. Antes da gente começar, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jonas Augusto e esse é o canal Orgulho Soberano. Se você é novo por aqui, te faço um convite, se inscreva no canal para receber novos conteúdos e se você já é de casa, já clica no like para ajudar o canal. Bora lá? A notícia da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes caiu como uma bomba atômica no centro do poder. Por anos, eles agiram como se fossem intocáveis, como se suas decisões, por mais questionáveis que fossem, estivessem blindadas de qualquer consequência real. De repente, essa bolha de impunidade estourou e a reação, como a gente viu, não foi de bravura, mas de um pânico mal disfarçado. A convocação para o jantar foi, em si, um atestado da gravidade da situação. Não é todo dia que o presidente da República reúne 6 ministros do Supremo, o procurador-geral da República, o advogado-geral da União e o ministro da Justiça para um jantar de solidariedade. Isso não é solidariedade, isso é gerenciamento de crise. É juntar todo mundo na mesma sala para tentar combinar uma versão, para tentar mostrar para o público e para o mundo uma imagem de unidade que, como a gente já tinha visto com a polêmica da nota falsa do STF, simplesmente não existe mais. A própria necessidade de fazer uma reunião como essa já é uma confissão de fraqueza. Mostra que o golpe foi sentido e foi sentido com força. E o que saiu de concreto dessa grande reunião de cúpula? Segundo a apuração da imprensa, a grande decisão estratégica foi recuar. Não é hora de pressa, disseram as fontes do palácio. Eles decidiram que, por enquanto, não vão recorrer contra a sanção na justiça americana. Parem e pensem no que isso significa. A maior autoridade do judiciário brasileiro é sancionada por uma potência estrangeira acusada de ser uma violadora de direitos humanos, e a resposta oficial do Estado brasileiro é: vamos ver no que vai dar. Isso não é prudência, isso é paralisia. É o medo de tomar qualquer atitude que possa piorar ainda mais a situação. É o reconhecimento tácito de que eles não têm uma boa carta na mão para jogar nesse pôquer de altas apostas. Se eles tivessem certeza da legalidade e da justeza de todos os atos do ministro Moraes, a reação seria imediata e contundente. Haveria uma ação na justiça americana no dia seguinte, haveria um protesto formal na ONU, haveria uma campanha diplomática massiva, mas o que a gente vê é um silêncio constrangido, uma tentativa de ganhar tempo, de deixar a poeira baixar. Eles, na prática, jogaram a toalha. As justificativas que eles deram para essa inação são ainda mais reveladoras. Primeiro, disseram que ainda não está claro o alcance de prejuízo gerado ao ministro Alexandre de Moraes. É uma desculpa que não se sustenta. O comunicado do Tesouro americano foi claríssimo sobre as consequências: bloqueio total de bens, exclusão do sistema financeiro internacional, o prejuízo é total. O que eles querem dizer com não está claro é que eles ainda não sabem se a sanção vai se espalhar para outros ministros, para seus familiares, para os seus próprios interesses. O medo não é pelo prejuízo do Moraes, é pelo prejuízo que pode chegar neles. A segunda justificativa é ainda mais interessante. Disseram que querem, antes de agir, uma reunião com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, para que qualquer ação tenha a digital dos 3 poderes. E aqui, meus amigos, está a confissão da estratégia de socialização do risco. Eles perceberam que o STF e o Executivo sozinhos não têm força para peitar os Estados Unidos. Eles sabem que a briga que o Moraes comprou é impopular e perigosa. Então, o que eles querem fazer? Querem arrastar o Congresso para o problema. Querem que o Legislativo, que até agora se omitiu, assine embaixo da defesa de Moraes, para que, se vierem mais sanções, a culpa seja de todo mundo. É a tentativa de diluir a responsabilidade, de fazer com que Motta e Alcolumbre se tornem cúmplices e, portanto, também alvos. É uma jogada desesperada para não afundar sozinho.
enquanto essa estratégia covarde é traçada, eles tentam vender para a gente uma imagem de normalidade. A notícia diz que no jantar falaram até sobre o jogo do Corinthians, que o Moraes estava tranquilo, com postura serena. Ora, é preciso muita ingenuidade para acreditar nesse teatro. É a mesma tática de quem está num avião em queda livre e o piloto avisa pelo interfone. Senhores passageiros, estamos passando por uma pequena turbulência. Por favor, permaneçam sentados. Ninguém está tranquilo. Estão todos apavorados. Mas a ordem é fingir que nada está acontecendo para não causar pânico generalizado. E a fala do Lula, segundo os relatos, foi na mesma linha. Defendeu a soberania nacional. Disse que não se discute questões domésticas e muito menos a atuação do judiciário. Que soberania é essa que só vale quando lhes convém? É a mesma soberania que foi ignorada quando o ministro Barroso pediu abertamente a ajuda dos Estados Unidos para influenciar as nossas eleições? É a mesma soberania que é esquecida quando a primeira-dama pede ajuda à China para censurar as redes sociais no Brasil? Essa soberania seletiva é apenas um escudo retórico para proteger os seus próprios interesses. Eles não estão preocupados com a soberania do Brasil, estão preocupados com a soberania do poder deles. O mais intrigante para mim é ver a reviravolta de figuras como o ministro Luiz Fux, o mesmo Fux que sempre teve a coragem de divergir de Moraes no julgamento do Bolsonaro, apontando a ilegalidade das medidas. Agora, segundo a reportagem da Band, sinalizou que também deve falar em defesa de Alexandre de Moraes e da instituição. O que aconteceu nesse meio tempo? Que tipo de pressão foi feita para que um ministro mude de posição de forma tão drástica em tão pouco tempo? Isso, para mim, é a prova cabal de que não há mais independência ou pluralidade de pensamento naquela corte. Parece que a ordem é fechar fileiras, mesmo que seja para defender o indefensável. O medo de se tornar o próximo alvo, o medo de ficar isolado, parece ter falado mais alto que a consciência jurídica. É a vitória da política corporativista sobre o direito. O que essa rendição silenciosa, essa decisão de não reagir, nos mostra é que o sistema sabe que está errado. Eles sabem que as ações do ministro Moraes são indefensáveis perante qualquer tribunal sério do mundo. Se eles tivessem um pingo de confiança em seus próprios argumentos, já teriam entrado com uma ação na justiça americana, teriam feito um escândalo internacional. Mas eles sabem que, se fizerem isso, vão perder. E vão perder feio, porque as provas dos abusos, da censura, da perseguição são abundantes e irrefutáveis. Então, a melhor estratégia para eles é o silêncio. É tentar fazer com que o assunto morra, torcer para que o povo esqueça e rezar para que Trump não resolva dobrar a aposta. Mas a gente sabe que não vai ser assim. A rendição deles foi notada, a fraqueza foi exposta e um predador, quando sente o cheiro de sangue e medo, não recua. Ele avança e eu não tenho dúvida de que novas ações, talvez ainda mais duras, estão a caminho. A toalha foi jogada e agora eles estão apenas esperando o nocaute. Essa reunião na Alvorada, para mim, não foi um jantar de solidariedade. Foi um velório. O velório da arrogância e da impunidade. O que você achou dessa decisão de não reagir? Você também vê isso como um ato de medo, uma rendição silenciosa? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião. Se você concorda que o castelo de cartas deles está desmoronando, deixe o seu like para que mais pessoas vejam essa análise. E, por favor, compartilhe esse vídeo. A gente precisa mostrar para todo o Brasil que a união deles é uma farsa e que o medo tomou conta de Brasília. Se você ainda não é inscrito no Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se e ative o sininho, porque os próximos capítulos dessa história prometem ser ainda mais reveladores. Um grande abraço.